Tipo penal é roubar de aposentado. Abuso de autoridade. Tipo penal é prevaricar diante roubo de aposentado. Você nunca se Tipo, preocupou com aposentado. o senhor não tem ideia da minha preocupação. Você nunca se preocupou porque com aposentado. eu não lido com Você os vai se preocupar agora. Eu não vou estar no INSS para estar lidando com pessoas que roubaram aposentados. Vamos juntos, patriotas, sejam todos bem-vindos. Ontem, na CPMI do INSS, o clima esquentou de vez. O deputado Marcel Van Hatten não deixou barato e foi para cima do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, após ele se recusar a responder às perguntas, mesmo estando diante da comissão que investiga um dos maiores escândalos contra aposentados e pensionistas do país. Van Hatten acusou o depoente de desacatar o relator e desrespeitar o parlamento, chegando a pedir a prisão em flagrante, com base no artigo 331 do Código Penal. O momento foi tenso. Stefanuto, amparado por um habeas corpus concedido pelo STF, tentou se calar, e isso revoltou a base de direita, que vê mais uma vez o Supremo blindando aliados do governo. Vamos ver esse corte que preparei. 10 minutos, deputado Marcel Van Hatten. Bom, senhor presidente, caros colegas parlamentares, relator Alfredo Gaspar, também depoente Alessandro Antônio Stefanuto, que foi presidente do INSS. Tivemos um início de reunião tensa, até confesso que não imaginei que chegaríamos a esse ponto, senhor presidente, em que as perguntas estão sendo respondidas. E eu quero saudar, inclusive, aqui o depoente por isso, porque apesar do habeas corpus impetrado, muitas vezes frustrar a expectativa de todos que estão aqui, nesse momento, nós podemos, na maior parte dos casos, receber respostas, ainda que não precisemos concordar ou possamos até trazer aqui as nossas divergências. Mas foi importante que tivéssemos chegado nesse momento em relativa paz e harmonia. Eu queria dizer ao senhor Alessandro Stefanuto, para começar, que eu, inclusive, me compadeço da situação que o senhor trouxe do seu pai, que tem uma condição, que o senhor visita e que tem a saúde debilitada. E por isso também queria lembrar a Vossa Senhoria que aqui nós estamos tratando de pessoas justamente que estão em situação muito difícil, aposentados, viúvas, idosos, pessoas com deficiência e que não têm a circunstância de, na sua família, ter um filho, como é o caso de Vossa Senhoria, com condições de ajudar. E nesse caso, eu preciso dizer a Vossa Senhoria que eu fico muito triste em ver uma instituição como o INSS ter na sua direção, de uma forma geral, tantas pessoas que permitem, por ação ou por omissão, que uma roubalheira dessa monta ocorra há tantas décadas, e nós chegamos a 2025 com a falta de empatia pelas pessoas que foram roubadas. E aí, eu quero começar mostrando esse gráfico, que é dos descontos associativos que aconteceram mensalmente durante a sua presidência, de julho de 2023 até janeiro de 2026. Até o título está errado. A gente fala desconto associativo, isso aqui é roubo. É roubo. Foi comprovado já, obviamente tem investigação, mas a maior parte desses descontos associativos foram não autorizados, ou seja, foi simplesmente roubo. Foi dinheiro que entidades retiraram de aposentados, pessoas em condição semelhante, talvez muito pior do que a do seu querido pai, e que faleceram, inclusive, ao longo desse caminho, porque não tinham 50, 60 reais para comprar remédio, que foram parar numa Ferrari, numa mansão, de gente que esteve ao longo desses anos todos ao seu redor. Por isso, eu queria dizer que, por mais que o senhor disse várias vezes aqui que implementou medidas ao longo do tempo, acho que é o mínimo reconhecer que as medidas que foram implementadas não foram suficientes, pelo contrário, a situação se agravou, porque a tendência ao longo dos anos foi aumentar a roubalheira durante o período que o senhor estava na presidência do INSS. E aí eu queria lembrar uma frase que o senhor disse aqui. A doutora Eliane Viegas Mota disse que em julho de 2024 informou a Vossa Senhoria do que estava acontecendo, do roubo dentro do INSS. E em julho de 2024 também, ela mandou um pedido, uma sugestão para que várias entidades, 8, inclusive a Conafer e o Sindinap, que é o do irmão do Lula, o sindicato, a Conafer, que já esteve aqui, que disse que mandou inclusive carretas para socorrer a enchente do estado do Rio Grande do Sul. Eu até questionei, com dinheiro roubado, a gente não quer carreta com dinheiro roubado, que absurdo, dos aposentados. Essa turma toda aqui, 8 entidades, tiveram o pedido de suspensão cautelar feito
pela CGU, mas o senhor não tomou providência na época. Por que o senhor não tomou providência na época? Deputado Marcel Van Hatten, não é nada pessoal, mas eu assisti todas as manifestações do senhor e eu vou, nas perguntas do senhor, eu vou, pelo menos essa pergunta primeira, eu vou analisar pergunta a pergunta, eu vou me manter em silêncio. Ué, por quê? Porque é um direito meu. Ótimo, mas assim, o senhor disse que analisou as outras intervenções minhas, só disse que vai ficar em silêncio. Não disse por quê, não sei. Essa pergunta. Eu fiz perguntas confortáveis, essa pergunta lhe causa desconforto? O senhor insistir na oitiva, o senhor insistir e depois em tentar de algum outubro, tempo me depois em outubro, isso é tipo penal. Depois de outubro, tipo penal é roubar de aposentado. Abuso de autoridade. Tipo penal é prevaricar de diante de roubo de aposentado. Tipo penal é desacatar deputados e senadores. Presidente. Tipo penal é vir aqui e mentir diante dessa comissão. Então, se Vossa Senhoria acha que vai me constranger ficando em silêncio, Vossa Senhoria está apenas demonstrando para quem nos assiste, para o Brasil todo, o tanto de responsabilidade que o senhor tem pela roubalheira no INSS. Porque aqui foi muito claro quando disse o senador Marcos Rogério, eu vou repetir as suas palavras. O senhor não esteve ao lado do aposentado quando, na reunião de agosto de 2024, dia 9 de agosto, depois da recomendação da CGU para fazer a suspensão cautelar, que o senhor não fez e, portanto, prevaricou, tipo penal. O senhor, em agosto de 2024, tipo penal, o senhor prevaricou, na opinião minha, e certamente a investigação vai demonstrar isso. O senhor diz que não é possível destruir uma empresa defendendo as entidades. O senhor diz que é preciso ter elementos objetivos que acendam faróis amarelos de sinalização de risco. Isso aqui não é farol amarelo, isso é farol vermelho, isso aqui é coisa para parar a máquina. Um aposentado roubado, uma viúva roubada, um cidadão que tem o seu desconto feito sem autorização, senhor Stefanuto, é uma pessoa que pode perder a vida por falta dos 50, 60 reais, e o senhor foi cúmplice disso, porque o senhor não tomou a atitude necessária. E aí eu vou lhe dar a oportunidade, o senhor decide se responde ou não. Mas eu quero saber se o senhor vai ter a mesma postura do Carlos Lupe, que não quis ter responsabilidade sobre as nomeações que fez, quando eu perguntei se ele tinha responsabilidade sobre as nomeações, mas disse em determinado momento, estamos aqui com todas as notas taquigráficas, que foi, talvez, Vossa Senhoria que indicou André Fidelis para a diretoria de benefícios do INSS. Foi Vossa Senhoria que indicou, sim ou não? Impossível ter indicado, eu nem era presidente da INSS, nem estava lá. Talvez por isso que ele disse que talvez confundiu, não sei, sabia, mas... talvez porque sei, de fato foi isso que eu pensei quando ele disse. Mas eu lhe pergunto, então não foi Vossa Senhoria que indicou. Eu não estava nem na INSS. Veio antes, o senhor estava antes, mas veio antes. Ele disse, eu não sei se foi o Stefanuto, citou o Weverton, inclusive, também. E quanto ao Giovanni Spicker, foi Vossa Senhoria ou não foi? Também, se eu não me engano, deputado, não quero errar, mas eu não me lembro de eu pedir a nomeação do doutor Giovanni. E aí o Carlos Lupe disse por várias vezes, não sei se querendo se eximir de responsabilidade ou passar para o senhor, mas ele várias vezes disse, não, o INSS é autônomo. O senhor se incomodou com isso, do ministro Carlos Lupe dizer, o INSS é autônomo? Não tem nada a ver com isso não, isso é coisa lá do INSS. Eu acabei de ser advertido pelo presidente para não dar opinião, porque eu dei uma opinião na pergunta do deputado Pimenta. Não, não opinião, estou perguntando. Mas eu não posso me incomodar, deputado Van Hatten. Desculpa, posso chamá-lo assim. Fique à vontade. Vossa Excelência, não posso me incomodar depois de 6, 7, 8 horas de indagação, se alguém coloca alguma palavra que pode ser interpretada para lá ou para cá. Eu não me incomodei. O senhor não se incomodou com o Carlos Lupe passando a responsabilidade para o INSS e se eximindo e dizendo isso é coisa lá. E o senhor não se incomodava com o fato de que o ministro Carlos Lupe indicava os diretores do INSS, mesmo assim dizia que a responsabilidade era sua autônoma? Deputado Van Hatten, só esclarecendo, na Previdência e também em outros ministérios e as suas autarquias, tem época que fica concentrado no Ministério das Nomeações. Tem época que não, que fica delegado ao presidente do INSS, no caso da Previdência,
Isso é natural, eu nunca me incomodei com isso. Eu acho que qualquer nomeação que eu fosse fazer, sempre eu vou discutir com as pessoas. Mas isso não é era o natural. senhor que fazia, era o ministro que fazia. Mas via de regra a nomeação desses cargos altos, nem sou eu, não sou eu. Mas e a nunca responsabilidade era sua ou do ministro, afinal? Porque o ministro não quis responder se era dele. Qual responsabilidade o senhor fala? De indicar e nomear os diretores e manter os diretores de benefícios, diretores de pagamentos, todos os diretores do INSS. De quem era a responsabilidade? Que o ministro Lupe não quis responder. Era sua a ou dele? responsabilidade formal? A responsabilidade. O senhor assinava embaixo ou o ministro Lupe assinava? De quem é a responsabilidade? Quem nomeou essas pessoas? É fácil a resposta. O doutor André, como o senhor falou, eu não estava lá. Doutor Vigílio, eu indiquei. Eu já respondi isso aqui para o senhor, para os demais membros. Ok, mas o ministro Lupe não quis assumir a responsabilidade. O senhor assume a responsabilidade pela indicação de todos esses criminosos investigados, pelo menos pela investigação a isso, e que roubaram o INSS. O senhor me desculpa, o senhor está fazendo... André Fidelis, é sua responsabilidade ou do ministro Lupe? Porque ficou com o senhor depois que o senhor era presidente... Eu não estava no INSS quando Mas ele continuou. Era seu diretor. Continuaram 3 mil pessoas em cargo de confiança no INSS, deputado. Não importa, mas o senhor era o presidente. O senhor tinha a responsabilidade, o senhor dá efetividade para essas pessoas. O senhor me permita. Não, a responsabilidade é sua ou não é? O senhor me permita. Não, eu posso responder, o senhor me permita. O presidente do INSS tem diversas responsabilidades. Mas a responsabilidade é sua ou não é sobre os diretores que estavam... Me surpreendo aqui na comissão do senhor estar preocupado agora, porque o senhor nunca esteve lá comigo. Eu quero saber se a responsabilidade é sua. O senhor nunca se preocupou com aposentado. O senhor não tem ideia da minha preocupação. O senhor nunca se preocupou com aposentado. Porque eu não lido com partido. Agora. Eu não vou estar no INSS para estar lidando com pessoas que roubaram aposentados. Eu vou estar lá com essa gente toda que roubou aposentado depois. Para concluir, senhor presidente, eu quero lamentar aqui... Por favor. Eu quero... lamentar, eu quero agradecer primeiro ao depoente por dizer que eu não estive no INSS, porque junto com essa quadrilha que estava lá, eu jamais quero estar. E em segundo lugar, senhor presidente, e para concluir, ele disse ao senhor relator que se ressentia que a CGU foi primeiro a Polícia Federal e não foi tratada... Nunca falei que ressentia. Não, o senhor disse assim... Tá pondo palavra na minha boca. Não, eu tô pondo sim, porque foi o que o senhor disse, interpretando da forma como eu quero. O senhor disse, a reunião, me permita essa crítica. Primeiro, é uma crítica, a CGU optou em a Polícia Federal, depois optou em falar comigo. E é um ressentimento, está muito claro. Sabe por quê, senhor presidente? Porque se a CGU tivesse ido primeiro ao INSS, não a Polícia Federal, essa roubalheira estava aqui, ó. Porque ele não fez nada enquanto crescia. Estaria muito maior e nós não estaríamos hoje aqui na CPI, porque graças a Deus nós tivemos alguém fazendo alguma coisa dentro da CGU e levando a Polícia Federal. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor gostaria de comentar? Rapidamente... Pois não. Mais uma vez vimos o duplo padrão da justiça brasileira. Enquanto figuras ligadas à esquerda são protegidas pelo STF, quem tenta cobrar respostas, como o deputado Marcel Van Hatten, é tratado como se fosse o inimigo. A CPMI do INSS escancarou que muitos já sabiam. Há um esquema bilionário que drenou o dinheiro dos aposentados e quem deveria responder foge das perguntas, amparado por decisões judiciais. Mas o Brasil acordou, patriotas, e nós vamos continuar cobrando, mostrando a verdade e expondo quem tenta calar a direita.